Você pode achar que a professora Monique é esquisita, pode achar que a professora Monique foi desatenta. Agora, não é uma desatenção como aquela do corpo de bombeiro, né? Às vezes o salva-vidas está lá na praia e aí ele está conversando com alguém, ele está no seu serviço, ele precisa ter atenção ali. Aí ele está conversando com alguém, a criança passa e afoga no mar. Essa é uma desatenção, digamos assim, culposa. A menina morreu pela desatenção dele em serviço. Ele não podia atender celular ali onde tinha crianças presentes. A desatenção da professora Monique não é assim não. Tanto é que ela estava tentando entender, já tenho dito isso nos vídeos anteriores. Se um bombeiro, um salva-vidas peca porque ele atendeu o telefone na hora que uma criança estava se afogando e ele não viu por causa disso, por outro lado a professora Monique não teve esse tipo de desatenção não. Ela inclusive pagava uma babá para estar de olho no filho dela, uma babá que não olhava o menino no sentido de ser contundente. Aí ele está lá no quarto, entra lá, não entrava, né? Enfim, as testemunhas atestam o que está escrito na carta dela, né? Mesmo pensando em contradizê-la, eles estão na verdade atestando, porque eles não conseguem dizer que ela foi omissa, eles não conseguem dizer que ela não se importou com o menino, no máximo conseguem exagerar, por exemplo, igual eu estou falando. Ela estava confusa em perceber que o menino realmente estava sofrendo violências. Esse é um primeiro ponto. Segundo, ela não precisava pensar que o mesmo Jairo que educava o filho dela de maneira estranha tivesse de ser o mesmo assassino. E aí eu explico sobre isso nos vídeos anteriores, peço que você veja para a gente não ficar repetindo aqui. Então o máximo que pode chegar é até aí, porque vamos pegar o passado, o pessoal não gosta de comparar a situação da Monique com os casos lá do Nardone, do menino Bernardo. Vamos pegar o passado deles então. Olha só, você vai no passado da professora Monique, se você não tem, eles abriram o perfil dela, você vai ver lá postagens desde 2017. Como que ela era uma mãe, que onde ela estava o filho estava junto. Para falar só de uma rede social, fora as outras coisas, né? Da afetividade que o próprio menino demonstrava em relação a ela. Isso é diferente do menino Bernardo, que tinha receio do pai e da mulher do pai. Isso é diferente do Nardone, que não tem nada que retrate o amor dele pela filha dele no passado, né? Então, só para fazer comparação, não estou nem aqui julgando essas outras pessoas que foram condenadas, porque condenadas elas já estão. Só estou comparando. Peguem o passado dessas pessoas e peguem também o passado do senhor Jairo. E aí, eu acho que a professora Monique tem que ser fiel à verdade dela, de se condoer e até se sentir muito culpada, porque a gente se sente culpado de não ter livrado a pessoa de uma situação mesmo. Estou falando disso, não estou torcendo contra ela. É aquela coisa, puxa, como que eu não reparei isso, essa culpa, sim, ela precisa apresentar isso, mas ela tem que se apegar à verdade dela de que, de fato, ela não matou o filho, não o entregou à morte, e como o promotor conseguiu mudar a versão do processo, ela não fez isso tudo por retorno financeiro. Isso é uma covardia, essa acusação, né? Por uma frase, se ele vai sair daqui, se ele não bancar a gente, alguma coisa assim, eu vou foder com ele. Meu Deus, isso é uma frase de alguém desesperado, e não uma frase de alguém que está pensando nisso por interesses financeiros. É no máximo alguém que está inseguro, que vai precisar de um amparo por um tempo. A vida dela ia despencar de um dia para o outro. Todo mundo que já passou por isso, por muito menos, você não acha que um ladrão de celulares deveria ser morto na hora que ele puxa o seu celular? Como é que a professora Monique não ficaria indignada e insegura na hora que ela acha que o então marido dela possa estar maltratando o filho dela, né? Se bem que no caso ali aquela briga tem a ver com a briga do casal. De qualquer forma, ela não estava desatenta nesse sentido gratuito do termo. Coisas lhe escaparam às mãos. E eu não acho que a punição para isso tem que ser uma prisão eterna, né? Na verdade, se for pensar nesse aspecto, ela já está sendo punida, já tem 8 meses que está presa. A própria avaliação da mãe, apenas da mãe, como agente garantidora, já mostra a misoginia inerente ao processo. Porque a mãe era agente garantidora, que no momento em que o filho dela estava sendo cruelmente ceifado, ela estava dopada, sedada, adormecida, alguma coisa assim. Porque as maldades feitas, ao que o laudo indica, nem eram maldades
barulhentas. Tanto é verdade que a própria empregada não ouvia. Ela ouvia a menina assim, ô tia! Mas ela não ouvia a pancadaria, ela não ouvia as torções na perninha, ela não ouvia essas coisas durante o dia. Como que uma pessoa à noite que vivia sendo sedada pelo companheiro iria ouvir? Como que essa pessoa em posição de incapacidade quimicamente provocada pode ser lida pela justiça como agente garantidora? Entendeu? Então, eles podem ser técnicos, mas isso não os isenta de falharem nessa técnica. A técnica tem o seu próprio ponto cego. O Jairo sabe que a Monique é inocente. O delegado sabe que a Monique é inocente. O promotor, se quiser ter um pouco de compaixão, vai investigar a inocência da Monique, não ficar tentando comprovar o cometimento de crime dela, porque não tem crime para ser comprovado aí. Então, ser justo é ser compassivo, misericordioso, é a gente perceber detalhes do processo, mas no sentido de que, como assim que essa mãe que tem esse histórico anterior de amor ao filho matou esse menino? Alguma coisa está errada aí. Se no campo psi o direito das mulheres não está sendo contemplado, imagine no campo do direito, que está ligado a todas as questões exploratórias da humanidade, ao classismo, ao racismo, à misoginia, enfim. Os pobres ainda não são representados, né, na justiça, e Monique Medeiros, uma mulher periférica, não está sendo bem representada. Então é nesse sentido, no sentido de abrir os olhos. Não estou aqui desqualificando a justiça e nem a minha profissão que tanto amo. Estou mostrando aqui que às vezes a justiça peca na sua tecnicidade, nas suas tecnicalidades. E não tem problema. O problema é não reconhecer essa possibilidade. A justiça tem que pensar, gente, vamos repensar a situação dessa professora Monique? É isso que tem que ser feito. Se é para falar de psicopatia, de narcisismo, blá blá blá, me fala o passado da professora Monique de violência contra as crianças. O Jairo tem indícios. E a professora Monique? Qual é o passado dela em relação a isso? E eu volto a insistir num ponto que vocês não gostam que a gente fale dele. Porque o pai, com toda a sua dor de perda que tem que ser compreendido, ele está protegido por um castelo de cristal. Mas ninguém consegue entender que essa mãe que está presa de maneira apressada também está sentindo as dores dela, ainda que ela possa ser esquisita aos seus olhos. Às vezes ela não fala das dores dela, às vezes ela vai ficar, eu matei meu filho, eu devia estar lá. Até porque assim, se ela não fala muito, ela é mulher fria. Se ela fala, ela está ensinando. Então ela não tem saída pela misoginia estrutural que me habita e que te habita. Ela não tem saída. Mas nós precisamos nos transformar diante dessa verdade. Por que a gente faz então com o Leniel que tem uma dor legítima? A gente fala, olha, ele ficou com medo da alienação parental, porque ele vai dizer isso em entrevistas. Ele ficou com medo porque ele não encontrava indícios no corpo do menino. Então, como não tinha indícios, ele não tinha como provar. Olha! Por que então que a Monique também não denunciou? Porque ela não tinha como provar que um vereador no 5º mandato estava fazendo isso ao filho dela. O mesmo motivo do Leniel. Por que os dois não podem ser compreendidos? Porque só o homem, nessa figura de barba muito bem feita, só ele pode ser compreendido. Ele não estava no local. Mas por que quem estava no local dopada não pode ser compreendida? Por que quem estava no local tentando encontrar indícios, ele mesmo disse, foi por isso que ele foi para a terapia, para a gente entender o que estava acontecendo. Quer dizer, o pai e a mãe estavam tentando entender o que o menino estava vivendo, e a mãe está presa porque ela tentou e o menino pereceu. E o pai não está preso porque ele tentou e o menino pereceu. Né? Ele morreu na casa dela. Isso significa tanta coisa. Ela teve a má sorte do filho dela morrer na casa dela. Né? Só quem passou por situações parecidas sabe do que eu estou falando. Eu estou me lembrando aqui de uma familiar muito querida que veio falar comigo, né? Que tinha uma pessoa idosa da família que estava naquela coisa de morre, não morre, morre, não morre. Aí ela foi contar que ela foi no quarto e viu que a pessoa estava morta. Aí ela falou assim, meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, acorda essa mulher, porque se ela morrer aqui na minha casa, eles vão dizer que eu a matei. Eu a matei porque só está eu e ela aqui. Então, Senhor, por favor, acorde essa mulher.
E aí, se o Senhor chegou a hora do Senhor levá-la, ela vai morrer, mas é no hospital aos olhos de todos. A pessoa orando desesperada assim, né? Se essa oração fosse gravada, ia usar isso contra a pessoa. Mas olha só, o desespero. Porque o que eu te digo isso, o pequeno Henri morreu dentro de casa com a Monique presente, da mesma maneira que essa pessoa que eu conheço faleceu dentro de casa com a outra pessoa muito querida presente e seria acusada pelos familiares. Ah não, olha só, estava longe da gente, num lugar muito distante. Ah, ela deve ter matado, perdeu a paciência, não é possível. Né? Porque tratava-se de uma nora e sogra, né? Ah, você sabe, né? Essa nora, essa sogra. Ela dizia, por favor, não deixe isso acontecer comigo. E Deus ouviu a oração dela. E de fato, cerca de 3, 4 dias depois, a pessoa faleceu no hospital, porque foram descobrir muito tardiamente que ela estava com um câncer em estágio avançado no estômago, que até então os próprios médicos não tinham como detectar muito isso. E ela mesma fazia muita pirraça para ir ao médico. O que eu estou dizendo é o seguinte, há coisas que parecem, mas parecem tanto, mas não são. É como pegar essa imagem assim de... Assim, olha a cara de mal, ele ia acertar com a unha e tal, mas na verdade eu ia dar um abraço em alguém. Indícios são apenas indícios. Né? Eu entendo a tendência dos investigadores, do promotor, de serem rigorosos, mas quando tem uma mulher no meio do processo, a gente precisa se regenerar. Uma mulher com o histórico da professora Monique, a gente precisa se regenerar, gente. Enfim, eu peço a você, se você acha interessante o que eu tenho falado aqui, dê o seu like, compartilhe este vídeo. Aqui não tem nada contra a justiça. Tem tudo contra a injustiça. E tudo contra a misoginia que nos habita. Então, compartilhe este vídeo, dê o seu like, inscreva-se neste canal e aperte o sininho para você receber as notificações. E se você quiser falar comigo, às vezes até compartilhar uma dor pessoal, fique à vontade, vá lá às minhas redes sociais, eu estou no Instagram, no Facebook, no Twitter, vá com perfis verdadeiros, quer justiça, mostre a cara, como eu tenho mostrado a minha aqui, aguente o deboche, aguente a injúria, seja justo em fazer o que é justo, em ser a expressão do amor de Deus na existência. Né? Nós não somos deuses, mas nós somos chamados a vivenciar uns com os outros o seu amor, a sua misericórdia, porque o amor de Deus nunca falha. Se essa mulher criminosa hedionda, um fato vai vir. E se ela for inocente? Eu e você temos o poder de sermos justos com a inocência dela. Né? Então, eu te agradeço muito por você ter me ouvido até aqui e até o próximo vídeo.